Tem 80 bilhões de dólares sobrando aí, pô, então bora comprar o Warner, eu e tu. Vai, eu entro com 50 reais. Pois é, gente, a gigante aí do entretenimento está oficialmente à venda. Eu comentei recentemente no vídeo de fusão entre Paramount e Skydance como o David Ellison, né, o novo chefe aí da Paramount Skydance, iria na Warner, porque em 2026 ela estaria à venda e a venda já foi iniciada, digamos assim, né? E lógico, Paramount Skydance está lá, mas também tem muito mais gente. Eu volto ao assunto porque o prazo para envio dessas propostas se encerrou no último dia 20 e agora dá para mostrar com calma quem entrou no jogo, quanto cada um pretende pagar, que tipo de recorte cada proposta imagina para o futuro da empresa e, mais importante do que os números, dá para especular os cenários. O que acontece com HBO Max, com DC Comics, com Harry Potter, com James Gunn, com esse novo universo cinematográfico aí dos filmes de boneco. Enfim, são detalhes que vão muito além do mercado e podem afetar diretamente o que a gente assiste daqui para frente. Eu quero comentar um pouco sobre isso. Então bora conhecer quem quer comprar o Warner e depois eu volto falando sobre o futuro aí e especular sobre quem comprar, o que vai acontecer. Em outubro de 2025, David Zaslav anunciou que a Warner Bros. Discovery seria colocada à venda. A declaração imediatamente atraiu o interesse dos pesos pesados do entretenimento, que foram Paramount Skydance, Netflix e Comcast. E no meio desse tabuleiro todo surge também a Arábia Saudita, que está interessada em participar da operação através dos seus fundos soberanos. A venda da Warner nasce de uma crise que começou na fusão entre Warner Media e a Discovery em 2022. Desde então, a empresa perdeu cerca de 60% do seu valor de mercado e acumulou um prejuízo de 9,1 bilhões de dólares em 2024. A nota de crédito despencou, a situação ficou insustentável e a dívida atual está em 33 bilhões de dólares, enquanto o valor de mercado gira em torno de 57 bilhões. Na prática, qualquer comprador precisa assumir essa dívida ou incluir dinheiro suficiente para limpá-la antes da venda acontecer. Somando tudo, a gente está falando de algo perto de 80 bilhões de dólares, que é mais ou menos o valor aí para você desembolsar a fim de ter a Warner. Só que após o anúncio das propostas, as ações subiram 20%, o que elevou o valor de mercado para 68 bilhões. Então, quando você junta isso com a dívida, o valor total da Warner hoje está em mais ou menos 102 bilhões de dólares. Isso não vai acontecer, vai ficar em torno de 80, 70 bilhões, 60, 50, a depender dos acordos. As propostas não vinculantes foram entregues no dia 20 de novembro. Esse tipo de proposta é apenas uma declaração formal de interesse, sem compromisso. Não, só quem diz, eu quero pagar 70 milhões. Bilhões no caso, né? E aí o mercado indica quanto estaria disposto a pagar e o conselho da Warner analisa os possíveis cenários. A ideia pode ser decidir vender tudo para um único comprador. A ideia pode ser dividir a empresa em partes e vender para mais de um comprador ou até ficar com alguma parte, né? Pode desmembrar ativos específicos. Esse momento serve para entender exatamente o que o mercado quer e o que a Warner pode oferecer nesse caso para o mercado. 3 nomes colocaram proposta, que são Paramount, Netflix e Comcast. Comcast é a dona da NBC Universal, né? A Paramount, ela quer tudo. A Netflix e a Comcast querem apenas os estúdios e o streaming. Os valores oferecidos por Netflix e Comcast não foram revelados, mas a Paramount, ela entrou com 58 bilhões na proposta inicial. A Warner não quis e devolveu pedindo algo em torno de 70 bilhões e parece que essa oferta chegou. Parece um número absurdo, 70 bilhões de dólares, mas como eu comentei lá no vídeo da fusão entre Paramount e Skydance, o Larry Ellison, pai do novo dono da Paramount, é dono da Oracle. Então ele tem caixa, tem garantias de crédito, tem conexões para viabilizar esse financiamento, tem um monte de coisa. E inclusive dessas conexões que ele tem, surge aí 3 fundos árabes para compor a oferta. E fora isso ele também tem a bênção pública do Donald Trump, que já declarou que quer ver a Warner nas mãos da família Ellison. Já que eu tô falando, já falei acho que umas 2 vezes daí desse, entre aspas, grupo árabe, eu acho que é importante explicar quem é essa galera dentro disso tudo para você entender o poder deles, tá? A gente tá falando de uma colisão de fundos da Arábia Saudita, Abu Dhabi e Catar,
que entraria junto na oferta na casa dos 70 bilhões ali da Paramount. A Paramount chegou a dizer publicamente que esse número não era bem assim, mas no dia seguinte a essa declaração, o Wall Street Journal cravou que a empresa teve sim discussões preliminares com esses fundos árabes, e inclusive o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, né, o MBS, ele se encontrou com o Donald Trump e também se encontrou com o David Ellison. E esse grupo árabe, minha gente, é muito forte. A gente está falando de 3 gigantes interessados em expandir o seu soft power, né? Esse poder aí através da cultura, através da mídia, também, obviamente, de controlar transmissões esportivas, operar veículos de mídia e entretenimento e ainda assim adquirir propriedades intelectuais para parques. Não só para parques, mas para parques, para eventos, para produções contínuas de filmes e séries e por aí vai. Do lado da Arábia Saudita, quem entra no jogo é o PIF, PIF, um fundo soberano que é dono do Newcastle United e que reestruturou a Liga Saudita lá de futebol. Levou Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané e outros nomes que, apesar deles jogarem nos clubes, parte do salário deles é pago por esse fundo, ou seja, pela própria Liga Saudita. Esse grupo, né, o PIF, comprou 75% de 4 dos maiores clubes do país, o Al Nassr, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al Ahly, e vem investindo muito pesado em infraestrutura esportiva, incluindo a candidatura da Arábia Saudita à Copa do Mundo de 2034. No campo do entretenimento, ela opera a SRMG, que é um dos maiores conglomerados de mídia da região, e criou a Saudi Entertainment Ventures, para, no caso, criar parques temáticos, cinemas, centros de lazer ao longo aí do território saudita. Além disso, também mantém influência sobre a maior rede de TV pan-árabe e financia eventos globais como eSports, WWE, UFC e Fórmula 1. Exatamente. Tudo isso que hoje está nos streamings. O UFC, aliás, foi algo que o David Ellison conseguiu aproximar da Paramount assim que comprou a empresa e conseguiu isso com relativa facilidade, o que mostra como ele tem trânsito entre esses grupos e também entre os executivos do setor. Esse grupo também é peça central do Vision 2030, que é um projeto de modernização liderado pelo príncipe herdeiro que busca transformar a Arábia Saudita em uma potência global de entretenimento, turismo e cultura, uma estratégia muito próxima ao soft power que a Coreia do Sul fez aí nas últimas décadas. Dentro dessa lógica, entrar em Hollywood faz total sentido estratégico. E vendo tudo que eles investem, 70 bilhões é troco. Troco do troco. O grupo do Qatar que está nessa jogada é o QIA, o Qatar Investment Authority. Eles já foram donos majoritários do PSG, tiveram peso na escolha da sede da Copa do Mundo de 2022, compraram parte do Braga lá em Portugal, controlam a BIM Media Group, um dos maiores conglomerados de TV esportiva do planeta, tem os direitos de Liga dos Campeões, de tênis, né, tipo Roland Garros, Wimbledon, tem muita coisa, tá? E também tem conexões históricas com a Al Jazeera. Eles, além de tudo, já foram donos da Miramax. De 2010 a 2016, eles já foram donos aí dessa empresa. O terceiro fundo que está envolvido é o de Abu Dhabi, que é responsável pelo Manchester City. Também é responsável pelo Bahia, é verdade. Mas eles são uma das maiores redes de investimentos na história do futebol. Eles também operam uma empresa chamada 2454. Difícil nome, né? 2454, que é uma zona de produção audiovisual criada justamente para atrair Hollywood, que já levou filmes como Star Wars e Duna para serem gravados por Abu Dhabi. E também já costuraram parcerias com a Sony, Universal, Paramount ao longo dos últimos anos, ou seja, sabem o caminho das pedras. Nesse cenário, a Paramount surge com vantagem, porque é a única que quer comprar a Warner inteira, o que simplifica a transação para a Warner em si, mas cria um pesadelo regulatório gigante. A fusão representaria cerca de 32% da bilheteria de cinema. Além disso, 2 streams se uniriam, 2 redes de notícias também se uniriam, que é a CNN e a CBS. E um nível de concentração dificílimo de aprovar por inteiro iria acontecer, ou seja, depois as coisas seriam desmembradas de um jeito ou de outro. Daí a pressa em tentar fechar tudo ainda no mandato do Donald Trump, porque ele é próximo, como eu disse, da família Ellison e veria nisso um terreno perfeito para operar sua influência na próxima eleição. Lembrando que ele e a CNN ficam se bicando. Sinceramente, não duvido que a fusão ganhe um outro contorno lá para frente, com o Warner absorvendo a marca Paramount e o David Ellison comandando o segundo maior streaming do mercado, e daí a gente tem realmente uma nova Warner em campo
nova CNN, nova CBS, novo tudo aí. A Netflix, ela entrou na disputa usando a sua força financeira e deixando claro que não quer nenhum ativo de TV a cabo, o que já eliminaria vários entraves regulatórios. O problema surge em outro ponto, que é o tamanho do streaming resultante, a soma dos mais de 300 milhões de assinantes da Netflix, com 128 milhões do HBO Max, formaria um colosso com poder de mercado que seria inatingível para os concorrentes. Então seria algo difícil de passar pelos reguladores dos Estados Unidos e também da Europa, é bom que se diga. Não existe cenário em que a Netflix leve os estúdios sem levar também o HBO Max. Isso não faz nenhum sentido. Ela quer o HBO Max. Seria muito difícil levar só os estúdios. Como muita gente está falando, não existe. Ela quer o HBO Max. A Comcast, que é a Universal, apresentou a proposta mais cirúrgica de todas. Ela sugere separar os seus próprios canais de TV a cabo e permite que a Warner faça a mesma coisa. Isso geraria duas empresas. Uma de TVs a cabo, das duas empresas, é bom que se diga, e uma dos estúdios com os streams das duas. A Comcast tem o Peacock, então isso juntaria o Peacock com HBO Max e eliminaria boa parte dos entraves com os órgãos reguladores. Mas, ao mesmo tempo, unir os estúdios Universal e a Warner criaria a maior concentração de mercado da história recente, com cerca de 43% da bilheteria acumulada. O obstáculo mais sério nem é regulatório, é político. O Donald Trump tem notória hostilidade pelo CEO da Comcast, o que torna esse cenário um dos que mais larga em desvantagem se a gente pensar em questões políticas. Mas, pensando do lado da Universal, olha que ouro seria para os parques da Universal, que estão muito bem, diga-se de passagem. Estrearam o Epic Universal lá em Orlando e tal. Os caras estão dominando até a Disney. Imagina ter a Warner e todos os ativos da Warner engordar mais ainda esses parques. Cara, seria um absurdo. Além desses cenários, existe a possibilidade hoje remota de a Warner vender os seus ativos separadamente. A DC Comics poderia, por exemplo, parar na Disney, algo que circula até como rumor, que eu acho bem difícil. A CNN poderia ser vendida separadamente para aliviar a pressão dos órgãos reguladores. Acordos de licenciamento permitiriam que diferentes plataformas explorassem as franquias da Warner durante a transição, tipo, só jogando aqui como exemplo, tá? Tipo, Harry Potter sendo explorado por Prime Video para que o mercado se balanceasse um pouco mais com essa grande fusão, tá? Isso deixaria o mercado um pouco mais equilibrado e os órgãos reguladores um pouco mais abrandados. Também não dá para descartar uma oferta surpresa da Apple e da Amazon, que me espanta não terem entrado no jogo nesse momento. Mas elas podem estar esperando para ver como que a Warner vai se comportar e aí elas chegam na hora certa. E sempre existe a chance de David Zaslav, o dono da Warner Bros. Discovery, simplesmente cancelar a venda se ele achar que as propostas não chegam onde ele quer. Isso também pode acontecer. Quais os próximos passos? Vamos lá. O conselho da Warner agora revisa todas as ofertas e vai escolher um caminho até o final de 2025. Daqui a pouquinho ela vai, sinalizamos para seguir esse caminho aqui. Depois disso, começa um longo processo de análise regulatória que, segundo especialistas, vai levar pelo menos um ano. Isso sendo bem otimista. Se nenhuma proposta for considerada satisfatória, a Warner pode se dividir em várias partes, como eu disse, e facilitar a próxima rodada de investimentos ou de proposta, quer que seja. Uma empresa focada em estúdios e streaming, como a Warner Bros., outra focada em TV a cabo, como o Discovery Global, um só do Cartoon Network e por aí vai. Mas aí é outros 500, a gente deixa para o futuro, tá? Por baixo, essa fusão viria a ocorrer, independente de quem comprar, lá por 2027. Isso sendo otimista. E brincando um pouco de futuro, fazendo exercícios futurólogos, eu quero trabalhar 3 cenários possíveis, tá? Começando com o cenário de que a Netflix ganha aí esse leilão, digamos assim. Para a Netflix, essa seria uma compra, sei lá, a realização de um sonho. Ela leva os estúdios, leva o peso qualitativo do HBO Max e finalmente se coloca em um patamar totalmente acima da própria Netflix, que é o patamar mais acima que a gente tem hoje com relação a streaming. E explico. Por mais que a plataforma tenha muita coisa boa, ela ainda sofre com a percepção de qualidade instável, vou chamar dessa maneira, E aí, quando ela é comparada com a HBO, o pessoal fala, mas a HBO tem o prestígio e tal, e a Netflix ainda não tem isso. Quando ela incorpora o HBO Max, ela herda todo esse capital simbólico, leva Harry Potter, Senhor dos Anéis, DC Comics, o universo Game of Thrones, e ela se torna
um gigante de um jeito que seria impossível tirar a Netflix de um campo global da cultura pop. Na prática, o cenário passaria a ser Disney versus Netflix e acabou. O resto é um monte de peixinho correndo atrás. Essa é a verdade. Só um detalhe importante. Algumas pessoas resgataram uma entrevista antiga do Zack Snyder dizendo que se a Netflix tivesse a DC Comics, o Snyderverso poderia voltar. Esquece, tá? O relacionamento entre Zack Snyder e Netflix acabou de acabar, a plataforma cancelou o contrato, cancelou vários projetos que estavam dando baixa audiência dele, não deu bom. Na verdade, faz mais sentido imaginar a Netflix se apoiando no James Gunn do que no Zack Snyder da vida, né? Hollywood é imprevisível, eu sei, mas é só parar para pensar um minuto que, assim, não faz nenhum sentido diante do insucesso que foram as obras do Zack Snyder dentro já da era Netflix. Vamos para o cenário Comcast. A Warner vira uma operação de engenharia assim monumental. Imagina juntar Universal e o Warner no mesmo guarda-chuva. A gente tá falando de Harry Potter, DC Comics, Seus Anéis, Velozes e Furiosos, Jurassic Park, Game of Thrones, né? Tudo respondendo ao mesmo centro de decisão. É um arranjo que faz sentido logístico, porque a Comcast já domina canais, parques, streaming, etc. TV a cabo também, né? Então a Warner ela sofreria menos no processo de integração. Seria muito parecido com o tamanho da fusão Disney e Fox. O Peacock provavelmente deixaria de existir e seria absorvido pelo HBO Max, algo parecido com o que aconteceu com Disney Plus e Hulu, né? Hulu que veio da Fox. E tem a variável política. Como o Trump bate de frente com a Comcast, esse caminho poderia justamente ter o apoio dos opositores ao Trump. Muita gente dizendo, mas a Paramount tem o Trump. Beleza, a Comcast pode ter os opositores do Trump, que hoje, inclusive, estão bem fortes, né? Vide aí a eleição lá em Nova York. E finalmente tem o cenário Paramount, que é onde eu acho que a coisa tende a caminhar se a decisão for puramente financeira. David Ellison já disse que pretende manter as equipes criativas, que significa aí que James Gunn e Peter Safran continuariam à frente da DC Studios, né? Seguindo com o plano de 10 anos do DCU, que começou agora com Superman. No streaming, a fusão entre HBO Max e Paramount Plus criaria uma plataforma muito forte, provavelmente um novo nome, quem sabe, né? Reunindo dois catálogos bem poderosos, de duas empresas extremamente poderosas e históricas. Paramount e Warner, empresas históricas desde a época dos estúdios, maiores um dia do que Disney já foi desde sempre. Mas com todo esse elemento político envolvendo o Trump, é verdade, eu não duvido que algumas dessas falas sejam mais teatro do que compromisso real, e aí o David Ellison siga por outros caminhos, não sei. O ponto é, tudo que envolver a Warner a partir de 2025 precisa vir com um asterisco. Até essa compra, né, até essa venda, melhor dizendo, precisa ter um asterisco. Os planos que a gente vê de Game of Thrones, as várias séries, etc., os planos para Harry Potter, DC Comics, tudo isso depende da fusão, depende do caos natural que essa fusão gere, da instabilidade criativa que vem sempre acompanhada de movimentos como esse. Dizer que nada muda, não, tudo segue normal, não, as coisas mudam, mesmo quando a empresa está só à venda, as coisas mudam. Então até lá, sempre olhemos para esses asteriscos quando formos falar dos planos ligados ao Warner. Sempre. Enfim, esse foi o panorama geral do que está acontecendo aí nessa venda da Warner e, claro, aos poucos vamos conversando mais conforme o tabuleiro for se mexendo. Espero contar com o seu like nesse vídeo e também com a sua inscrição e espero te ver numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.